Bom dia, eu sou o João Igor, estou junto com o Felipe Pulpo e Isa Zucon e hoje a gente vai apresentar sobre o capítulo 7 do livro O Cão dos Baskerville. Bom, o começo do capítulo 7 começa com Watson e Sir Harry conversando durante a manhã. E Watson pergunta a Sir Harry se durante a noite passada ele também tinha ouvido uma mulher soluçando. Sir Harry fala que ouviu barulhos durante a noite, mas quando parou, achou que era só um sonho mesmo. Mas Watson tinha certeza que ouviu uma mulher soluçando durante a noite. Então, Watson e Sir Harry foram perguntar a Barrymore. E Barrymore responde a eles que na casa só tem duas mulheres. Uma é a faxineira que dorme na outra ala, então não tinha como ser. E a outra era só a mulher, com a qual ele tinha certeza que não estava soluçando ontem à noite. Porém, Watson descobre que Barrymore estava mentindo. Ao se encontrar com a senhora Barrymore, Watson percebe que ela estava com os olhos vermelhos e com as pálpebras inchadas. Então, Watson se pergunta se não era Barrymore com quem eles viram em Hanson em Regent Street. Porque a barba podia ser muito bem a mesma. E o cocheiro descreveu um cara um pouco mais baixo, mas isso podia ser um erro facilmente. Ele podia ter errado facilmente. Então, para solucionar esse problema, Watson devia ir até o agente de correio ver se o telegrama foi entregue às mãos de Barrymore. Ao chegar lá, Watson pergunta quem foi que entregou. O agente do correio fala que foi seu filho, James. Ao perguntar a James, ele fala que entregou. Porém, o agente de correio pergunta: nas mãos dele? E James responde que não, que ele estava no porão, no sótão, e que por isso entregou a senhora Barrymore. Então, chegando mais ou menos na metade do capítulo 4, em que o Watson tinha recebido o telegrama do. Ele tinha recebido o telegrama do filho James, que foi entregue pelo Sr. Barrymore. O Watson ele sai para fazer um passeio para fora da mansão. Ele acaba encontrando no caminho meio que um colecionador, um caçador de. Estava caçando insetos, que era uma borboleta. E no caminho eles acabam conversando um pouco. E também esse colecionador, ele fala com o Watson de onde que ele estava vindo. Ele fala que estava vindo da mansão, a mansão Baskervilles. E daí ele fala se ele conhecia o Sir Harry. E ele manda o Watson meio que tipo falar que ele estava fazendo o trabalho dele ali e dizer para que futuramente esse colecionador ele futuramente ia encontrar o Sir Harris e ele disse pro Watson dá tipo o Watson fala isso pro Sir Charles. E daí ele pergunta também por esse colecionador aonde que é o caminho da mansão, porque ele tinha se perdido. Aí o colecionador ele fala que bem naquela estrada que eles estavam, o chegava no caminho da mansão. Aí o Watson ele continua andando um pouco e daí ele fica pensando também sobre a história que eles estavam desvendando sobre a mulher que era irmã do Sir Charles e meio que no caminho ele encontra uma outra mulher. Só que enquanto ele tá andando nesse caminho, ele encontra essa mulher, ela sai correndo. Ela sai correndo, só que o Watson, ele lembra que o colecionador das borboletas, ele tinha falado para ele que ali na frente tinha areia movediça. E no meio o Watson, ele acaba indo atrás dela e ele cai nessa areia movediça porque ele tava querendo saber quem que era essa moça que tinha sido a vida do cego correndo. E daí o
colecionador, e tanto que ele vem atrás e ele vai ajudar o Watson, porque o Watson ele cai, enfim, na areia movediça, e daí ele e a moça ajudam o Watson a sair. E assim a Isabela vai continuar contando agora quem é essa mulher e o que ela faz parte na história. No caminho, ele encontra uma mulher que aproximava e ela era bela, do tipo pouco comum, alta, esbelta e elegante. Tinha um rosto impotente e bem feito, tão irregular que poderia parecer inexpressível, se não fosse pela boca sensível e os olhos escuros, lindos e ardentes. Com seu corpo perfeito e o vestido elegante, era de fato uma estranha aparição num caminho deserto da planície. Quando ela se aproximava, suas palavras foram volte imediatamente para Londres, e ele perguntando o motivo sem entender nada, pois ele tinha acabado de chegar a Charneca, e ela falando que não sabia explicar, mas que era para voltar agora para o próprio bem dele. Enquanto isso, Stapleton abandonava a perseguição e voltou vermelho e ofegante, pois estava correndo atrás de uma enciclopédia que era muito rara de se achar no final de outono. Depois de um tempo, a moça conversando com Watson sobre a morte de Charles, pois o conhecia intimamente e que seu passeio favorito era ir do campo até a nossa casa, que era a casa da moça. E no meio da conversa surgiu a pergunta sobre a história do cão, em que ela fala que teme a lenda. Já Watson afirma não acreditar nisso. E pergunta por que Harry morava ali, já que tinha o perigo. E Watson afirma que por causa do perigo é impossível fazer Harry sair daqui. Watson questiona ela e pergunta: "Se está me contando sobre esse perigo, por que motivo se calou assustada, achando que seu irmão ia ouvir?" Ela então fala que o irmão dela faz questão de que a mansão continue sendo habitada e que ficaria muito puto com ela, sabendo que ela tinha tentado induzir Sir Harry a partir e depois dessa eles se despedem, pois ela tem que voltar à mansão, senão as pessoas iam desconfiar.